Todos os visitantes sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês muito, que essa mensagem da Páscoa possa encontrar morada no seu coração, amém? Eu vou ler um texto, está lá em João capítulo 1, versículo 29, e a gente vai falar sobre qual o verdadeiro sentido da Páscoa, qual que é o símbolo principal da Páscoa para você, que veio aqui hoje. O que quando fala de Páscoa você lembra? Eu sei que é uma palavra que você está numa igreja, você vai ficar pensando, deve ser isso, aquilo. Você vai tirar logo o ovo, né? Que eu espero que você coma muito ovo essa semana, né? Eu não vou não falar que o filho falou que a mãe gosta de comer ovo, né? Senão é ruim, né? Mas qual é o símbolo que vem na nossa mente? Para o judeu, tem vários símbolos, né? O sangue, o pão e tal, mas para o judeu, o símbolo principal da Páscoa é o cordeiro. Porque o cordeiro, ele era, para o povo judeu, um meio dele se restaurar com Deus. E a Páscoa, a gente, vindo do que Jesus nos ensinou sobre a Páscoa, e do que ele revelou ser como a Páscoa, está nesse versículo que eu vou ler, tá bom? Então, se você quiser abrir, não sei se vai... João 1,29, Sara. Sara, dá um jeito aí, né, filha? Por favor, me ajuda aí, né? Mas você pode abrir João 1,29. Eu queria orar, agradecer a Deus por essa manhã, que Deus possa abençoar vocês muito. Pai querido, quero agradecer ao Senhor. É tão bom ver crianças, Deus, cantando o verdadeiro sentido da Páscoa, que para nós cristãos tem muito valor, é uma data tão importante para nós, mas o mais importante é que crianças da igreja, possam estar aprendendo a valorizar aquilo que realmente tem valor, que vai fazer com que a vida deles se torne uma vida diferente. Não porque o que eles cantaram, mas bem por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Senhor, o Salvador, o nosso Cordeiro. E eu queria que cada pessoa que entrou aqui possa levar essa mensagem no coração e na mente, porque é uma mensagem transformadora. Agora, na leitura da Tua Palavra, Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então diz assim a palavra: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo ele é tão importante e significativo para nós, porque João, que escreve o Evangelho de João, ele escreve sobre um outro João, João o Batizador, João Batista. E João, ele nasceu, né, ele foi gerado já com uma missão pronta, né? Ele é filho de Zacarias e de Isabel, né? O anjo chama a Zacarias e fala: Zacarias, vocês sempre oraram por uma criança, né? Então vocês vão ser abençoados com uma criança. E aí Zacarias fala: mas eu sou velho, né? E o anjo fala para ele: esse vai ser grande aos olhos do Senhor, o seu filho vai ser grande aos olhos do Senhor. E fala que ele vai preparar o caminho do Senhor. Você imagina um homem velho com uma senhora já velha, a esposa dele, ter uma notícia dessa, e Zacarias, por um momento, ele duvida. Ele pergunta: mas como vai ser isso? Né? Só por essa pergunta, né, ele já fica mudo até o nascimento do filho. Mas João, então, ele veio, né, e foi gerado por Isabel, já sabendo dessa missão. O próprio pai e a mãe falam para ele: olha, você veio por um propósito muito maior do que a própria existência. Você veio por um propósito de anunciar esse que ele anuncia nesse texto, né? Então essa concepção milagrosa, né, de João Batista também é precedida por uma outra concepção milagrosa, que é de Maria, né? Através da ação do Espírito Santo, Maria se vê grávida
do Salvador. Então, João Batista, uns 6 meses antes, talvez ele seja uns 6 meses mais velho que Jesus, ele nasce, e depois Jesus nasce, e ele cresce, né, toda a vida dele, sabendo que no momento oportuno, Deus ia preparar para ele anunciar Jesus, né? E é esse o contexto. Ele fala assim, no dia seguinte, tem um dia anterior. No dia anterior, o texto está falando que João Batista, chegam os mestres da lei, os sacerdotes, levitas, chegam até João querendo saber quem que ele é. Ele estava batizando um monte de gente seguindo esse tal João Batista, e eles querem saber quem é você. Ele fala, eu não sou o Cristo, eu não sou profeta, eu não sou... ele não é, assim, ninguém, não é Elias, né? Ele fala uma coisa interessante, eu sou a voz que clama no deserto. Todos nós estávamos num deserto. Todos nós não tínhamos esperança. O mundo estava perdido, sem esperança. A única esperança para o mundo, no deserto, do nosso coração, que estava órfão de alguma coisa, né? É o que João veio anunciar. Eu sou a voz que clama no deserto. E aí ele fala que ele vem anunciar o Senhor, né? E ele fala que eu batizo com água, mas vem depois de mim aquele que vai batizar com o Espírito. E ele continua batizando. Esse é o João, o Batista, o batizador, que batizava com água, mas ele sabia que tinha alguém mais importante que ele. E aí nesse texto ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus. E nesse texto tem 3 lições importantes para a gente aprender hoje. Primeira coisa, eis o Cordeiro. Todo sacrifício que fazia no Antigo Testamento, lá na Páscoa dos judeus, né, onde Deus fala para eles, ó, mate um cordeiro, passa o sangue no umbral da porta, e todo aquele que tiver esse sangue na casa, no umbral da porta, o anjo que vai vir com justiça, vai passar sobre toda a terra, e quem tiver esse sangue será preservado. O sangue de Jesus perdoa cada um de nós de todos os nossos pecados. É a única chance de vida que nós temos, é a morte de Jesus, é a morte do Cordeiro. Então esse Cordeiro, o Cordeiro que era sacrificado para a expiação dos pecados no Antigo Testamento, ele é revelado para nós como o único Cordeiro perfeito, né? Naquela época eles pegavam um cordeirinho perfeito, sem doença, sem nada, e sacrificavam, né? Os líderes judaicos e muitas pessoas, eles pegavam o cordeiro perfeito e trocavam por um doente. Então esse cordeiro, ele era perfeito, né? Lá em Êxodo, Deus mandou 10 pragas, e na 10ª praga é essa praga da morte dos primogênitos, mostrando que sem Deus, sem Cristo, o salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. A gente tem que pensar sobre essa provisão de Deus. Então, primeiro ele fala, eis o Cordeiro, o único que veio para nos salvar, o único que tem poder para salvar qualquer um de nós. E se nós hoje temos certeza da nossa salvação em Cristo, é porque nós cremos no Cordeiro, cremos nesse anúncio, né, de João Batista. Você imagina todos os discípulos de João, tudo ali ao redor, e ele fala, eis o Cordeiro, ele aponta para Jesus. Segundo ponto que ele fala assim, é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Deus proveu para nós esse Cordeiro. João 3,16 fala assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Deus deu o melhor. Deus deu o que ele tinha de melhor, que é o próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Não tem como. Ninguém poderia morrer para pagar pecado de ninguém, só Jesus. Porque ele é perfeito, ele é o Cordeiro provido por Deus, para morrer por todos, né? Então, toda a Bíblia
fala sobre um momento em que esse Cordeiro, esse Deus encarnado viria à Terra, né? E é o que João Batista está anunciando aqui. Então João, ele anuncia esse Cordeiro puro, perfeito, sem defeito, que morreu em meu e em seu favor, né? O Cordeiro de Deus, o Jeová Jirê, né? Lá no Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão: Abraão, pega seu filho, seu único filho, e vem e sacrifica por mim. E aí, quando ele está andando com o filho dele, para sacrificar o filho dele, o filho diz: pai, o senhor está com todos os apetrechos aí para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão fala assim: Jeová Jirê, Deus proverá. Porque Deus não se agrada no sacrifício humano. Deus não se agrada no sacrifício, porque os homens naquela época sacrificavam os próprios filhos para ter o favor de Deus. Mas Deus não. E quando Abraão vai sacrificar o próprio filho, fala assim: Abraão, não faças isso. E aponta o cordeiro. Naquele momento, Abraão não sacrifica o próprio filho e agradece a Deus, e ele é conhecido como homem de fé, né? Então ele não sacrifica. E Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Essa é a mensagem. João fala que Jesus é o pão da vida, é a água viva, é a luz do mundo, é o caminho, a verdade e a vida. E esse é o nosso Cordeiro. E a terceira coisa que nesse versículo tem é que ele fala assim: eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu pecado já foi perdoado? Sim. Eu não sei se você sabe disso, né? A suficiência do Cordeiro, né? Tem um teólogo que falou que ele morreu por todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Todos os lugares, né? Hoje a gente vai celebrar a Páscoa, né? No domingo que vem. E em todos os lugares que a Páscoa for proclamada, dentro de uma igreja cristã, vai ter esperança para as pessoas, esperança para os perdidos, né? Porque Ele proveu para nós a condição, né? Ele é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender, reconhecer que nós somos pecadores, né? E crer que a salvação é pela graça. Perdão a todo que crê. É isso que as crianças cantaram aqui, né? Perdão a todos aqueles que creem. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista vê Jesus, ele anuncia Jesus. E essa é a tarefa de todo crente. Todas as pessoas que foram salvas por Jesus têm esse dever, essa obrigação de pregar essa mensagem. Ah, você vai dar ovo? Que bom. Se quiser dar um ovo para mim de presente, glória a Deus. Estou brincando, tá, irmãos? Eu vou ter ovo aqui. Mas se você entendeu essa mensagem e você vai caminhar aí por onde você for, essa é a mensagem que você tem que anunciar. A mensagem que essas crianças anunciaram para nós aqui. Eis o Cordeiro de Deus. No 35 de João 1, ele fala assim: no dia seguinte estava João outra vez em companhia de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. 2 dos discípulos de João, ouvindo isso, pararam de seguir a João e seguiram a Jesus. A nossa mensagem não é que a pessoa siga pastor, igreja, denominação, nada disso. A nossa mensagem é: siga o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Siga Jesus. Ah, se você vai frequentar uma igreja depois, certamente você vai querer frequentar uma igreja. Mas não importa qual igreja, qual denominação, siga a Jesus Cristo. Uma igreja que prega esse evangelho da salvação em Cristo, do Cordeiro único, né, que foi provido por Deus para perdão dos nossos pecados.
Por isso que um cristão, ele, quando pergunta, você tem certeza de onde você vai, do seu destino? Eu tenho absoluta certeza da salvação em Cristo. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Ele é bom. E Ele proveu para mim. Eu posso garantir a minha salvação pelos méritos de Jesus na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. Essa é a mensagem da Páscoa que a gente tem que anunciar. Eu tenho certeza que se você olhar o mundo que nós estamos vivendo, você vai perceber que esse mundo está muito carente de amor, não está? Concorda comigo? Esse mundo está carente de amor, de compaixão, de misericórdia. Tanta maldade, que a gente olha, às vezes até machuca a gente. Mas qual é a solução para o mundo, para esse mundo que nós vivemos? É a mensagem da Páscoa. Eu acho que a semana que vem, ou não sei se o Daniel vai pregar aqui, ele vai pregar para nós aqui, talvez ele fale sobre a ressurreição, né? Porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém. Essa é a mensagem. Ele venceu a morte que nós fatalmente um dia, né, a não ser que Jesus venha hoje e leva para a glória aqueles que são dele, né? Que a Bíblia também fala sobre isso. Mas se eu morrer hoje, qual que é a minha garantia? Lembra aquele ladrão na cruz? Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vier o teu reino, porque ele é rei. Ele é rei. Não sei se é da sua vida, mas ele é rei. E Jesus fala para ele assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Todo aquele que crê, pode ter a certeza absoluta e a esperança de que Cristo salva. Que Cristo nos salvou e morreu pelos nossos pecados. Vou ler um último texto para nós, está lá em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Depois você lê todo esse texto, se você quiser em casa e tudo, mas ele fala assim, a partir do 9. Eles cantavam uma canção, igual nós cantamos aqui, e fala assim, então entoavam um novo canto dizendo, digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos, porque este foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que lindo. Por isso que a Patrícia foi lá para Moçambique, e tem esse moçambicano como pastor que casou com ele, né? E tem esse outro moçambicano que está aqui. Olha que coisa maravilhosa, o alcance do amor de Deus. Tribo, língua, povo e nação, não tem separação de cor, de raça, de nada. Ele comprou para ele, com seu próprio sangue, né? E para o nosso Deus os constituído reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Por isso que a gente louva esse Deus maravilhoso, que comprou para ele a nossa vida com o próprio sangue, né? Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que nele há, dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. É isso que as crianças cantaram aqui, talvez algumas delas não tenham nem noção, né? A gente fala, a gente explica, talvez elas não tenham noção, mas você que está aqui, você tem noção. Você não é bobo, você tem consciência de saber que o João Batista anunciou que nós temos que anunciar para vocês. Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, é o Rei que quer reinar sobre o coração dessa humanidade. Se ele fosse rei desse mundo, esse mundo seria perfeito. Mas ele é rei de algumas pessoas que se prostram e se rendem a ele. E eu espero que seja essa a sua vontade, essa manhã. Se renda ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já pagou pelos seus pecados. Você não precisa fazer nada, só a não ser se render a Ele. Como os profetas se dobravam diante de Deus, Senhor, Deus meu,
e Rei meu. Amém? Eu vou pedir para as crianças entrarem para cantar uma última canção. E a gente vai cantar com essas crianças. Eu vou ficar aqui, mas não vou cantar, tá? Eu vou só abençoar essas crianças. Aleluia! Glória a Deus.